Questão número 4, a mesma coisa aqui ainda sobre o joguinho dos alienígenas, né? Tá falando aqui sobre força de ataque, experiência do treinador, como é que é isso? Olha só, a força de cada alienígena é dada pelo produto entre o seu poder de ataque e a experiência do seu treinador. Pedrinho e Daniel têm 18 e 21 pontos de experiência, respectivamente. Ó, você tem que saber o que é respectivamente, né? O que é respectivamente? Quer dizer que esse camarada aqui corresponde a esse valor e esse outro aqui corresponde a esse valor. Então, quando você fala respectivamente, é que tem essa relação aí. Sabendo que o poder de ataque dos alienígenas de Pedrinho e Daniel é dado pela tabela abaixo, rapaz, tem que fazer esse monte de conta de fração, é para você poder multiplicar, né? Ele falou que a força de cada alienígena é dada pelo produto entre o poder de ataque, que são essas frações, pela experiência do treinador, que são esses valores aqui, 18 e 21. Então você tem que fazer essas contas todas aí. Olha só, eu vou colocar tudo como fração bonitinha. Por exemplo, 1 inteiro e 4 terços. 1 e 4 terços. Como é que você faz isso? Isso aqui é um número misto, né? Como é que você faz essa conta? Você multiplica esses dois aqui, 3 vezes 1, 3. E aí você soma com esse. Então vai ficar 3 mais 4, 7. E aqui o denominador você repete 7 terços. Então isso aqui é a mesma coisa que 7 terços. Claro, se você esquecer isso, é só você lembrar que o número misto é a mesma coisa que a soma de um número inteiro com uma fração. E aí você faz essa conta. Como é que se faz essa conta? Olha, o número inteiro é uma fração com denominador 1. Então você coloca o denominador 1, né? E aí você vai aqui tirar o MMC para poder somar. Quem é o MMC entre 1 e 3? É 3. Então aqui vai por 3 e aqui vai por 1. Então isso aqui vai ficar 3 vezes 1, 3. E aqui vai ficar 1 vezes 4, 4, sobre o MMC, que é o produto 1 vezes 3, né? 3. Ou seja, você encontrou aqui 7 terços. É assim que faz essa conta. Mas se você lembrar que pode fazer desse jeito, né? Multiplica esses dois e aí você soma com isso aqui e aí você repete o denominador. Pode fazer assim mais rápido. Bom, então essa continha foi fácil, né? Olha aqui, ó. Tem essa outra aqui para fazer. 13 sextos eu vou somar com 3 meios. A mesma coisa, vamos reduzir todo mundo ao mesmo denominador. Quem é o denominador comum que eu vou usar aqui? É 6, né? É o MMC entre 6 e 2. Ou seja, para virar tudo 6, você tem que multiplicar aqui por 1 e aqui por 3. Então, o que vai ficar nessa conta? Isso aqui vai ficar 1 vezes 13, 13, mais 3 vezes 3, 9. E o denominador qual é? É 6, né? É o MMC aqui, 6. Então isso aqui vai dar 13 mais 9 sobre 6. Quanto é que é 13 mais 9? Isso dá 22. 22 sobre 6. Olha, e você ainda pode simplificar aqui, né? Dá para simplificar por quanto? Por 2, né? 22 por 2 vai dar 11. 6 por 2 vai dar 3. Então isso aqui vai dar 11 sobre 3. 11 sobre 3. E não acabou não, tem mais, ó. Olha aqui, ó. Aqui você tem esses dois, essas duas frações entre parênteses e tem que somar com essa outra fração aqui, 1 sexto. Então como é que a gente faz isso? Ó, você pode somar 7 sextos, normalmente com 4 terços, e depois você soma com 1 sexto. Porque esse parênteses aqui, ele não está fazendo nada, ele está de enfeite, na verdade, né? Isso aqui é a mesma coisa que essa fração, mais essa fração, mais essa fração. Isso aí é uma propriedade da adição, né? Você pode, quando você tem parênteses, você pode fazer essa soma primeiro. Essa soma não, essa adição primeiro, né? O nome correto é adição. Soma é o resultado. Você pode fazer essa adição primeiro para depois fazer essa, ou você faz tudo de uma vez assim. Pronto. Que é a mesma coisa que somar essas duas, depois somar com isso aqui. Bom, você pode fazer tudo de uma vez, que é muito mais fácil, né? Olha para esses denominadores aí. 6, 3 e 6.
Qual seria o denominador comum? É o MMC entre 6 e 3, né? Que é 6. É 6, então aqui vai por 1, aqui vai por 2 e aqui vai por 1 também. Então, quanto é que vai ficar isso? O denominador vai ser 6. E o numerador vai ficar 1 vezes 7, 7. 2 vezes 4, 8. E 1 vezes 1, 1. Pronto. 7 mais 8 mais 1. Quanto é que vai dar isso? 16 sobre 6. 16 sobre 6. Que eu ainda posso simplificar isso aí todo mundo por 2, né? Simplificando por 2 vai ficar 8 terços. Então, a soma dessas frações aqui vai dar 8 terços. Olha, é claro que eu tenho um pouquinho de trabalho, mas depois vai ser fácil, porque eu vou ter que multiplicar essas frações por esses números aqui ainda, mas vai ser rápido. Vamos somar essas frações aqui agora. O que que tem aqui? 11 terços menos 11 quintos. Puxa, é subtração de frações. 11 terços menos 11 quintos. Se você não sabe fazer isso, tá frito. Depois tem que multiplicar por 5 meios, tá? Olha só, como é que a gente faz isso? Para você adicionar ou subtrair frações, você tem que colocar todas no mesmo denominador. E esse 11 é igual a esse 11, isso aí ajuda alguma coisa? Não, isso aqui não tem nada a ver, tá? O que interessa agora são os denominadores que você tem que tornar iguais. Então, quanto que é o MMC entre 3 e 5? Você faz de cabeça, né? O MMC entre 3 e 5 é 15. Então, aqui vai todo mundo por 5 e aqui vai todo mundo por 3. Pronto. Então, quanto é que vai ficar aqui? Isso vai dar... O denominador comum vai ser 15, né? Que é 3 vezes 5. E aqui vai ficar 5 vezes 11, que dá 55, menos 3 vezes 11, que dá 33. Quanto dá isso? 55 menos 33, isso vai dar 22. 22 sobre 15. Calma aí que não acabou, você ainda tem que multiplicar isso aí por 5 meios. Então você vai pegar 22 sobre 15 e vai multiplicar por 5 meios. Como é que a gente faz essa conta? Olha, na hora de multiplicar frações, você pode fazer simplificações, né? Por exemplo, esse 2 aqui pode simplificar com 22. Numa multiplicação de frações, você não precisa fazer a simplificação apenas dentro de uma fração. Você pode usar a fração vizinha. Então, simplificando aqui por 2, esses dois, quanto que vai dar? Esse 2 vai virar 1 e 22 dividido por 2 vai dar 11. E aqui a mesma coisa, ó. O 5 pode simplificar com 15. Então, dividindo todo mundo aqui por 5, aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 3. O que que sobrou aqui? No numerador sobrou 11 e no denominador sobrou 3. Então, o resultado dessa conta aqui é 11 terços. 11 terços. Puxa, rapaz, quanto trabalho. Essa aqui agora, a gente tem 1 meio mais 1 terço. Eu tenho que primeiro fazer o que está dentro de parênteses, claro, para depois multiplicar esse resultado aqui por 12 5/8. Ou 12 quintos, né? Olha aqui, como é que a gente faz isso aqui? Para poder somar essas frações de denominadores diferentes, a gente tem que colocar todo mundo com denominador igual. Quem é o denominador igual aqui? É o MMC entre 2 e 3, que vai ser 6. Então aqui vai por 3 e aqui vai por 2. Então isso aqui vai ficar o seguinte, o denominador é 2 vezes 3 ou 3 vezes 2, né, que é 6. E aqui no numerador vai ficar 3 vezes 1, que é 3, e aqui 2 vezes 1, que é 5. Opa, 2 vezes 1, 2, eu já pensei no resultado, 5. Quanto é que vai dar isso aqui? 3 mais 2, 5. Então, 5 sextos. Calma aí que não terminou, você agora tem que pegar esses 5 sextos, que é o resultado desses parênteses, e vai ter que multiplicar por 12 quintos. 12 quintos. Vai ficar até um negócio muito simpático, rapaz. Olha só. Esse 5 corta com esse 5. E aqui 12 e 6 dá para você simplificar todo mundo por 6. Aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 2. Então, no fim das contas, isso aqui vai dar 2. Olha só, o resultado dessa conta aqui dá 2. E agora a última conta que falta, ela envolve divisão de frações, né? Você vai dividir essa fração 21 quartos pela fração 9 quartos. Como é que a gente faz mesmo divisão de frações? Tem que saber isso, não pode esquecer não. Você repete a primeira fração
21 quartos, e aí você transforma a divisão em multiplicação e a segunda fração você inverte. Então, invertendo a fração 9 quartos, vai ficar 4 nonos, né? Claro, o numerador troca de lugar com o denominador. E aí agora você multiplica normalmente. Olha aqui, esse 4 pode cortar com esse 4, e aqui 21 e 9 dá para simplificar todo mundo por 3, né? Isso aqui é múltiplo de 3, isso aqui também é múltiplo de 3. Então, dividindo numerador e denominador aqui por 3, quanto é que vai dar isso? Aqui vai ficar 7 e aqui vai ficar 3. Ou seja, isso aqui deu 7 terços. 7 terços. Bom, espero que eu não tenha esquecido de ninguém aí. E agora vamos responder a pergunta do problema. Então tá aqui, ó. Como é que eu respondo isso? Qual é a pergunta que ele está fazendo? Não, ele está fazendo aqui 5 afirmativas, ó. Alienchu de Pedrinho tem a mesma força que o delta Lien de Daniel. Caramba, você vai ter que calcular isso. Olha só, como é que a gente vai descobrir isso? Para calcular força, o problema fala que a força é obtida pelo produto do poder de ataque de cada alienígena multiplicado pela experiência de treinador. Então aqui, ó, Pedrinho tem a experiência 18. Vamos deixar aqui, ó. 18. E Daniel, 21. Puxa vida, será que eu faço logo essas contas todas? Eu vou fazer logo essas contas todas, tá? Olha aqui. Eu tenho que multiplicar todo mundo aqui por 18, tá? 18 vezes isso. Vamos fazer essas contas, ó. 18 vezes 7 terços. Quanto que vai dar isso? 18 vezes 7 terços. Pode simplificar isso aqui por 3, né? Vai ficar aqui 1 e aqui vai ficar 6. 6 vezes 7, 42. Então aqui é 42. Esse aqui, 18 vezes 11 terços. 18 vezes 11 terços. Posso simplificar por 3, a mesma coisa, que vai virar 6. Isso aqui vai dar 6 vezes 11, 66. Então aqui deu 66 o resultado. Aqui, 8 terços por 18. 8 terços, vou multiplicar por 18. A mesma coisa que eu simplifico por 3, né? Vai ficar 6 vezes 8, 48. Então aqui 48. Puxa! Aqui é a mesma coisa, eu vou fazer 21 vezes 11 terços. 21 vezes 11 terços. Simplifico aqui por 3, vai ficar 7, né? 7 vezes 11, 77. Então isso aqui dá 77. Aqui a gente tem 2 vezes 21, eu não preciso nem fazer conta. 2 vezes 21 dá 42. E aqui a gente tem 7 terços vezes 21. 7 terços vezes 21, eu simplifico todo mundo aqui por 3, aqui vai dar 1 e aqui vai ficar 7. Então, 7 vezes 7, 49. Pronto, multipliquei rapidinho, deu todo mundo o número inteiro, né? Tá, e agora eu vou usar esses números em verde aqui para responder as perguntas do problema. Tá, então o Alienchu de Pedrinho eu tenho que comparar com o delta Lien de Daniel. Puxa vida, isso aqui é trava-língua. Pedrinho, Daniel, eu tenho que comparar o Alienchu desse aqui com o delta Lien, que é esse aqui. Ou seja, eu tenho que comparar 42 com 49. São diferentes, né? São completamente diferentes, mas o problema fala o quê? Que tem a mesma força? Nada disso. Letra B. O delta Lien de Daniel tem mais força que o Zubalien de Pedrinho. Calma aí, Zubalien de Pedrinho. Zubalien de Pedrinho tem força 66. E o outro, que é o delta Lien de Daniel, nossa gente, eu não acredito que eu estou fazendo isso. O delta Lien de Daniel, ele tem menos força do que... Tá, então o delta Lien de Daniel, ele tem menos força do que o Zubalien de Pedrinho. Ele está falando aqui o contrário, né? Delta Lien de Daniel tem mais força? Não, na verdade ele tem menos força. Então isso aqui está errado. Ah, presta atenção numa coisa nessa questão que ela pode ter uma pegadinha. Ele está perguntando aqui sobre a força, tá vendo? Força, 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 força. Força de ataque, olha só. Força
de cada personagem. Olha aqui, força de cada personagem. Uma coisa é força, outra coisa é poder de ataque. O poder de ataque são essas frações aqui. A força são esses números aqui que eu multipliquei. Então, ele está perguntando tudo em relação à força. E não ao poder de ataque, tá vendo? Todo mundo aqui fala de força. Então, tem que prestar atenção nisso para podia ter uma pegadinha, né? Ele fazer aqui uma comparação com o poder de ataque, mas não, ele está falando tudo sobre força, 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 força. Então tudo bem, a gente tem que comparar esses números aqui mesmo. Letra C, ele está falando que o Alienshu de Daniel tem a mesma força que o Zubalien de Pedrinho. Calma aí. Alienshu de Daniel. Daniel Alienshu, aqui, 77. Ele está comparando com o Zubalien de Pedrinho. O Zubalien de Pedrinho é esse camarada aqui, não. Esse tem mais. Ele está falando aqui que tem a mesma força. Não, não tem a mesma força coisa nenhuma. Tá errado também. Aqui a letra D, ele está comparando o Delta Lien de Daniel com o Delta Lien de Pedrinho. Olha aqui, comparando esses dois, o Delta Lien de Pedrinho e o Delta Lien de Daniel, a gente vê que o Delta Lien de Daniel tem mais força do que o de Pedrinho, né? E é isso que ele está falando aqui, ó. O Delta Lien de Daniel tem mais força que o Delta Lien de Pedrinho. É isso mesmo, essa é a resposta correta. E para terminar, essa letra E, o Zubalien de Daniel tem mais força do que o Alienshu de Pedrinho. Eu não tô acreditando que eu tô falando essas palavras. Zubalien de Daniel. Daniel Zubalien. Tem força 42. E o Alienshu de Pedrinho, é isso aqui, 42. Olha só, eles têm a mesma força, mas aqui ele está dizendo que esse tem mais. Não tem mais coisa nenhuma, tem a mesma força. Então isso aqui está errado, essa afirmativa. Essa está errada também. Então a única que está correta é essa aqui. Letra D de Delta, ou D de Daniel, ou D de Delta Lien.